Você não cresce porque você está treinando errado. O treino de peso é o treino que gera hipertrofia. Não, o treino com mais repetições é o que vai gerar maior pump. Não, aquele treino que faz combinação de duas técnicas é que vai te trazer maior resultado. Pô, afinal de contas, o que é de fato importante para a hipertrofia? Eu treino há mais de 20 anos e não me considero um entendedor de treino. Mas eu estudo bioquímica há muito tempo e de bioquímica eu me considero um entendedor. E eu vou te dizer aqui bioquimicamente o que funciona para a hipertrofia. Bora entender isso de uma maneira mais fácil possível, o que são vias muito complexas. Primeiro vamos entender que o nosso músculo pode trabalhar de duas formas, fazendo força, tensão mecânica para levantar um peso. E fazendo essa mesma força, essa mesma tensão mecânica para levantar várias vezes esse mesmo peso. Quando você aumenta a quantidade de peso, mas não aumenta o número de repetições que você vai precisar fazer, obviamente você vai precisar fazer mais força e menos resistência. O contrário também é verdadeiro. Se você fizer um maior número de repetições com o mesmo peso, sem aumentar, você não vai precisar tanto de ter força, mas sim de ter mais resistência, para resistir ao tempo que você vai ficar fazendo isso. Se você vai precisar de mais força para suportar mais peso, obviamente você precisa de mais fibras. Agora, se você vai fazer maior número de repetições sem aumentar tanto peso, você precisa que essas fibras sejam mais eficientes, não mais numerosas. Você não precisa de mais fibras, você precisa de mais energia para que ela consiga repetir esse movimento. Afinal de contas, o peso não mudou. E como o nosso músculo é muito inteligente, ele tem duas vias que controlam esses processos. E entenda que essas vias, elas não estão inativadas uma quando a outra está ativada 100%, ou ao contrário, elas trabalham junto. Uma ativada mais e outra ativada menos, dependendo de como você submete o teu músculo ao estresse. Então, quando você submete o teu músculo a um estresse de muito peso, mas não tantas repetições, você prioritariamente vai ativar a via mTOR. Essa via mTOR foi descoberta recentemente. Não tem livros de fisiologia mais antigos como Guyton, mas tem artigos mais modernos que descobriram essa via. Essa via mTOR prioritariamente vai estimular a síntese de proteínas. Por quê? Porque você está com mais peso e, portanto, precisa de mais sustentação para esse peso, de mais fibras para empurrar ele. Agora, se você fizer isso continuamente, e claro que se você for fazer esse exercício com muitas repetições, você não vai aguentar fazer com muita carga. Mas, não, professor, eu aguento fazer com muita carga e muitas repetições. Então, se você baixasse o número de repetições e aumentasse o peso, você ativaria ainda mais a via mTOR. Você entendeu? Agora, quando você vai fazer mais repetições, você acaba depletando a quantidade de energia que tem dentro do teu músculo. E o teu músculo entende que você está depletando a quantidade de ATP, que é a energia que o músculo usa para fazer o movimento. E quando você depleta o ATP, você ativa a via MPK, para você poder aumentar de novo o ATP para continuar tendo energia, porque o movimento não para, você continua fazendo. Então você ativa a via MPK e a via MPK vai inativar a via mTOR. Que exercícios com muitas repetições prioritariamente ativam a via MPK. Ah, professor, mas eu sinto que eu fico inchado, eu sinto pump, meu músculo fica cheio. Evidente que sim, porque você atrai mais cálcio, você atrai mais água e você atrai mais glicogênio para dentro do músculo e você coloca mais água. Porém, quando você faz isso prioritariamente nos teus exercícios, quando você parar de fazer o exercício, a via predominante que vai continuar sendo ativada vai ser a via MPK, mesmo após o treino, porque o músculo vai se recuperar em questão energética. Agora, se você submeteu ele a um volume de treino não tão alto, mas um peso, uma intensidade alta, com bastante peso, prioritariamente você vai ativar a via mTOR, porque o teu músculo vai entender que precisa ter sustentação, precisa de força, não de resistência. Aí você ativa prioritariamente a via mTOR, por essa via mecânica que eu estou explicando para vocês, mas também é ativado por hormônios, como a insulina, como o IGF-1 e como os hormônios esteroides. Então vocês entenderam aqui que hormônios e esteroides sem o estímulo, sem o exercício, não resolve nada. Você precisa do estímulo para que você tenha um resultado. Além dessas vias, é preciso que a gente lembre que os nossos músculos são compostos por dois tipos de fibra, fibra tipo 1 e fibra tipo 2. A fibra tipo 1 prioritariamente vai estar ativada nesses movimentos de muitas repetições, porque você vai precisar de uma via mais energética, mais metabólica. E eu não estou aqui dizendo que quando você ativa essa via, você não vai ter nenhuma ação da via mTOR. Não, você vai ter as duas ativadas ao mesmo tempo, mas uma mais que a outra, porque o músculo que vai estar mais depletado vai prioritariamente ativar a via MPK. Essa ativação da via MPK prioriza fibras do tipo 1, essas fibras de maior resistência. Já as fibras do tipo 2, que são fibras de explosão, de força, de torque, de potência, prioritariamente trabalham com a ativação da via mTOR. Não que elas não possam ativar a via MPK, elas podem, mas elas prioritariamente ativam a via mTOR. Uma consideração importante, quando você faz um exercício por muito tempo, ou seja, com um volume grande de repetições, você vai causar um grande influxo de cálcio para dentro da célula. E esse cálcio vai ficar livre no citoplasma. E quando o cálcio fica livre no citoplasma, ele vai ativar um sistema que vai prioritariamente estimular a síntese de fibras do tipo 1. Então você me entenda que quando você tem um maratonista, um corredor, ou pessoas que fazem exercícios de longa duração, prioritariamente eles sintetizam fibras de tipo 1, enquanto que os que fazem exercícios priorizando intensidade com peso, eles sintetizam fibras de preferência do tipo 2. Para finalizar o processo de hipertrofia, eu vou falar de um termo semelhante, que se chama hiperplasia. Não é a mesma coisa. A hiperplasia, quando você causa tensão nas células, você acaba causando microlesões na membrana das células musculares que libera fosfolipídio. Esse fosfolipídio vai ser transformado em ácido araquidônico. O ácido araquidônico também é um ativador da via mTOR. E quanto maior a intensidade, maior o peso que você submete a essas fibras, maior microlesões você vai causar nelas, liberando fosfolipídio. Entenda essas microlesões como lesões benéficas, liberando fosfolipídio que forma ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai ser transformado por uma enzima chamada COX-2 em prostaglandinas. E essas prostaglandinas vão atrair células inflamatórias que vão liberar interleucina 2, interleucina 6 e fator de necrose tumoral. Essas quimiocinas vão fazer com que as células satélites dos músculos se transformem em novas células musculares, com novos mionúcleos. E existe uma diferença aqui entre o processo com mais
repetições e com menos peso, e o processo com mais peso e menos repetições. A quantidade de fosfolipídio que você libera quando você submete o peso a maior tensão mecânica, mais peso, é infinitamente maior. E você vai recrutar um número muito maior de células satélites com mais mionúcleos para que você possa formar mais fibras musculares. Não cabe aqui a gente discutir bioquimicamente o que é melhor para causar hipertrofia. Fica evidente que um treino direcionado com maior peso tem maior condições de gerar hipertrofia, mas isso não quer dizer que um professor, dentro do seu objetivo, possa criar métodos, variações de treino para alcançar um melhor resultado. Manda esse vídeo para quem você acha que precisa, para quem você acha que tem interesse e que gosta da área. E se você gosta do que eu publico aqui, curte e clica no meu nome e começa a me seguir. Forte abraço.